Olá, estamos iniciando mais O Tema é Direito. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado de hoje é o professor Márcio de Souza Bernardes, professor do curso de Direito desta casa, advogado. O professor Márcio é doutorando pela Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, pela Unisc, graduado pela Universidade Federal de Santa Maria, advogado, atuante. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, é uma satisfação novamente estar no programa, agora sob a sua coordenação. É um prazer. É um desafio, né, professor? Toda atividade nova é sempre desafiante, mas é isso que nos move. Exatamente. Convidei o professor Márcio para tratarmos de um tema que muito vem se discutindo no cenário jurídico e político atual. O tema de hoje é o impeachment. Diante de uma série de manifestações que vem ocorrendo nos últimos dias, conversando com o professor Márcio, nós entendemos que esse seria um tema propício e adequado para discutirmos hoje. Eu só gostaria de fazer o registro de que a nossa discussão aqui, a nossa conversa será estritamente jurídica, totalmente apolitizada. É importante dizer isso, não, professor? É importante, embora a gente saiba que a neutralidade geralmente é um mito, mas aqueles que operam com o direito devem buscá-la de uma forma incessante, né? Até para que as manifestações políticas possam se dar de uma forma mais legítima, né? Sem sombra de dúvida. Nesse primeiro bloco, então, a ideia é nós entrarmos numa esfera mais técnica da figura do impeachment, correto? Para num segundo, então, nós enfrentarmos essa discussão bem pontual e atual sobre aquele texto do professor Ives Gandra Martins do contraponto da resposta desse texto pelo professor Lênin Streck, professor Marcelo Catoni e o professor Martônio. Tá bem, professor? Perfeito, então? Perfeito. Bom, é uma série de pontos aí que devem ser abordados na análise do impeachment. Nesse primeiro ponto, então, eu vou tentar fazer uma leitura, e como eu disse, técnica, e eu acho que isso é fundamental para o Estado democrático de direito. Do que se trata o impeachment, né? Ele é um instrumento que nasce já na primeira Constituição da República Brasileira. Nós temos, na Constituição de 1891, já a figura do impeachment, e uma cópia, na verdade, abrasileirada do impeachment, do impedimento norte-americano, né? Até porque toda a inspiração inicial da nossa República se dá a partir dos Estados Unidos da América, né? Não à toa que o nome, né, o título nacional era Estados Unidos do Brasil, inicialmente, né? Pois bem, bom, esse instrumento, ele, traduzido para o português, se refere a impedimento, né? Impedimento decorrente de apuração de crime de responsabilidade pelo presidente da República ou por ministros de Estado. Presidente, vice ou ministros de Estado. É, portanto, um instrumento bastante caro para a democracia, importante, né, como um modo pelo qual há um controle, né, efetivamente, do executivo. Ele não pode, obviamente, ser feito ou formulado de qualquer modo, até porque o impeachment não é o instrumento para retirar um presidente qualquer que se tenha alguma, enfim, que se tenha alguma oposição, né, alguma posição contrária. Não é o gosto ou o desgosto que vai manter o presidente. Obviamente porque a gente está falando de estruturas, de instituições democráticas. Então o impeachment se refere a uma instituição democrática, efetivamente. O que se precisa, então, para o impeachment é, efetivamente, a apuração de um crime de responsabilidade. A Constituição, no artigo 85 e 86, trata desses temas. Ela trata esses temas colocando lá um rol do que seria considerado crime de responsabilidade. O impeachment, portanto, é o resultado da apuração desse crime de responsabilidade que impediria o presidente da República a continuar no seu mandato e o impediria também, por 8 anos, de acordo com a Constituição Federal, de exercer qualquer cargo público, né? Esse é o resultado do impeachment. Portanto, é um procedimento que se dá na apuração de crime de responsabilidade, que é regulado, de certo modo, pelo ordenamento jurídico, especialmente pela Lei 10.079 de 1950. A Lei 10.079
1079 de 50, ela traça efetivamente o procedimento pelo qual vai se estabelecer esse processo de impeachment. E não é um procedimento simples, ao contrário do que a gente tem visto por aí, né, em manifestações de redes sociais, enfim, como se fosse uma coisa fácil, né? Estamos descontentes com o presidente, vamos retirá-lo por impeachment. Esse até me parece ser um ponto importante, professor. Afinal de contas, há uma linha muito tênue entre direito e política no que tange ao impeachment, assunto que nós, né, vamos abordar um pouquinho mais, principalmente no segundo bloco. E também é possível dizer que no processo de impeachment nem tudo é possível, obviamente. Né? Exatamente. Eu acho que é muito importante pontuar essa questão de direito e política. É um procedimento político na medida em que ele corre e é desenvolvido, este processo, na Câmara dos Deputados e no Senado, né? Ou seja, no Congresso Nacional. Seu mérito, portanto, ele tem uma natureza política, mas que não pode se desvincular do jurídico. Né? Não pode se desvincular. Tanto é que o regramento jurídico é o que conduz, nessa perspectiva, o julgamento político. Então, eu diria que é um julgamento político-jurídico, né? Com características, inclusive, do direito penal, porque é uma acusação de crimes de responsabilidade que só podem ser praticados pelo presidente da República ou por ministros. Bom, e o procedimento qual é? Qualquer cidadão pode, a princípio, fazer um pedido para o impeachment. E ele é feito no Congresso Nacional a partir da Câmara dos Deputados. Qualquer cidadão, qualquer deputado, enfim. E ingresso esse pedido, que deve ser na forma de uma petição, enfim, com as alegações, né, sobre o crime de responsabilidade e mais, com as provas que comprovem o crime de responsabilidade. Portanto, o primeiro ponto, acho que a se pontuar, se referir a esse. Deve-se comprovar, para que o impeachment corra, o crime de responsabilidade. Ou pelo menos apontar o local em que as provas robustas que demonstrem esse crime estejam. E testemunhas e daí por diante. Uma vez ingresso esse pedido comprovado no Congresso, é lido o expediente na Câmara dos Deputados e formada uma comissão. Essa comissão ela tem por objetivo apurar a viabilidade dessa denúncia. Na verdade, apurar se esse pedido de impeachment, vamos falar mais popularmente, poderá ser objeto de deliberação. Veja que é uma fase no Congresso que vai verificar se ele pode ser objeto de deliberação, né, na própria Câmara de Deputados. Seria aí uma espécie de verificação da admissibilidade do pedido. Seria exatamente isso. Portanto, verificar se as provas são robustas, se efetivamente há comprovação de crime de responsabilidade, daí por diante. Claro. E essa comissão, obviamente, que vai, nos prazos estipulados pela lei, emitir um relatório, que é lido também num outro expediente da Câmara, submetido a todos os deputados, né, da Câmara de Deputados, com cópias, e vai ter uma sessão em que vai se verificar, se debater a viabilidade desse procedimento. Essa parte, portanto, é preliminar. Na verdade, toda a parte que corre na Câmara dos Deputados, vamos dizer assim, toda essa parte, ela é efetivamente preliminar. E eu diria que essa parte preliminar se divide em duas. A admissibilidade, né, verificar se há fundamento, e depois a votação, se o impeachment vai ser encaminhado para o Senado ou não. Feito isso, o relatório e os debates, parece que são salvo engano, 5 deputados de cada partido podem falar durante 1 hora e o relator dessa comissão replicar. Feito isso, se decidirá em votação nominal, se há possibilidade de dar andamento a esse processo de impeachment. Veja que não houve contraditório, não houve nada, porque o objetivo aí é simplesmente verificar se há comprovação de crime de responsabilidade, se efetivamente há possibilidade de abrir esse procedimento. Em caso de votação pela não procedência dessa demanda, portanto, uma votação prévia, se arquivam os documentos e o pedido. Em caso de procedência, aí sim se intima aquele que é imputado aos atos de crime de responsabilidade, o presidente da República, para que se manifeste no prazo de 20 dias, juntando prova, demonstrando suas razões,
Posteriormente a essa manifestação, ou mesmo sem ela, se for o caso, a comissão se reúne e faz diligências, né? Ouve testemunhas, vai atrás de provas, verifica de fato a seriedade. Ainda não temos o processo de impeachment perfeito, temos ainda a parte inicial, mas a segunda etapa, eu diria agora, dentro da Câmara de Deputados. Feito isso, essa comissão se reúne, lança um novo relatório, que é lido no expediente, na próxima sessão é colocado em primeiro lugar na ordem do dia, deve ser feita as discussões e deliberação em 2 sessões distintas, certo? Com um lapso de 48 horas entre elas, para aceitar ou não, efetivamente, o pedido de impeachment. Veja bem, eu preciso de 2/3 dos deputados para que isso seja efetivamente aceito, a partir das provas robustas de crime de responsabilidade. Feito isso, o Congresso, então, a Câmara dos Deputados vota e, optando pela existência do crime de responsabilidade, ela não julga o presidente da República, ela lança um decreto, né? Um decreto dizendo, enfim, agora o presidente da República é denunciado. E esse decreto é encaminhado ao Senado e intimada a parte que está sendo acusada. No momento que ingressa no Senado, se abre o processo de impeachment, que corre no Senado, sob a presidência do presidente do STF. Esse processo tem contraditório, novamente as provas. A Câmara dos Deputados envia uma comissão de 3 deputados que vão acompanhar todo o procedimento, né, como parte acusatória, vamos dizer assim, e abre-se no Senado o impeachment efetivamente, o processo. A gente fala impeachment popular, né, mas é um processo de crime de responsabilidade do presidente da República. É interessante também notar que, no momento em que o Senado recebe isso, o presidente da República fica afastado das suas atividades, em até 180 dias. Se não for julgado nesse prazo, obviamente ele volta às suas atividades como presidente da República, sem prejuízo do processo que está em andamento, porque eventualmente a colheita de provas, alguma questão, pode fazer com que o processo atrase um pouco mais. Claro. Bom, professor, assim, o objetivo desse primeiro bloco era de traçarmos realmente assim, um perfil bem técnico da figura do impeachment. Vamos fazer um breve intervalo e retornamos nessa mesma caminhada. Fique conosco. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Sejam bem-vindos de volta. Esse é o Tema é Direito. O convidado de hoje, como disse na abertura do programa, é o professor Márcio de Souza Bernardes. Conversávamos sobre os aspectos técnicos do impeachment, professor. Como é que é o procedimento, né? Exatamente. E eu estava no Senado. O Senado abre, portanto, o processo, há o contraditório, a colheita de provas, há toda a dilação necessária para um Estado democrático de direito, né, probatória. Feito isso, o Senado vai votar.
sob a presidência, obviamente, do processo do presidente do STF. Essa votação também tem que ser por maioria qualificada, né? Eu preciso de 2/3 dos senadores também votando a favor, né, do crime de responsabilidade. E a partir das provas, obviamente, a partir da comprovação efetiva desse crime. Em 2 sessões, o Senado efetivamente vota, sendo absolvido ou, se apurado, mesmo nessa segunda fase, pode ser também apurado na primeira, a existência de crime comum e não crime de responsabilidade, remete-se para o STF julgar. Aí vai para o STF. Mas o crime de responsabilidade vai para o Senado, efetivamente. O Senado, então, votando a favor, o presidente da República é impedido, por esse impeachment, de seguir a sua função. Imediatamente intimado. Uma vez rejeitado esse pedido de crime de responsabilidade, inexistente a responsabilidade efetiva, o presidente volta às suas, atividades comuns. Professor, há poucos dias atrás nós nos deparamos no cenário jurídico com um embate, vamos dizer assim, né? Um texto e uma resposta a esse texto, de um grupo de juristas bastante renomado no mundo jurídico. Então houve, num primeiro momento, o parecer do professor Ives Gandra, no sentido de que haveriam elementos jurídicos para o impeachment no contexto brasileiro vigente, no contexto brasileiro atual. Ato contínuo, sobreveio um parecer do professor Lênio, do professor Martônio e do professor Marcelo Catoni, no sentido de que a tese do professor Ives Gandra não se aplicaria no cenário jurídico atual, no cenário político atual. O senhor chegou a ter contato com esses textos? O que o senhor percebe dessa discussão? Sim. Inclusive, houve também uma resposta do professor Dalmo de Abreu Dallari, também ao parecer do professor Ives Gandra. Bom, qual é a principal fundamentação do professor Ives Gandra? Ele começa a analisar em seu texto o fato de que o julgamento de crime de responsabilidade, ou o impeachment, é efetivamente político, né? Essa é a primeira, eu diria, abertura do texto dele. E a partir de então, ele diz que é político porque cabe ao Congresso Nacional julgá-lo. Bom, mas nós temos que ter cuidado aí. E aí entra a resposta. É político e depois ele desce aos motivos pelos quais ele entende que há possibilidade, no contexto atual, de impeachment. Segundo ele, por uma série de ocorrências aí que a mídia tem veiculado, que provas estão sendo colhidas pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, sobre casos de corrupção, Petrobras e daí por diante, a presidente da República teria a responsabilidade por culpa, né? Porque por ser gestora máxima, ela deveria ter conhecimento e, portanto, deveria tomar medidas para que esses crimes de corrupção não ocorram. O professor Ives Gandra, inclusive, ele lança a mão da lei de improbidade administrativa, junto com a lei 1079 de 50 e com a Constituição Federal, para tentar demonstrar que seria possível uma responsabilização por culpa, né? O que significa culpa para aqueles telespectadores que não são da área do direito efetivamente? Culpa vai se materializar sempre que haja um caso de omissão, de imprudência, de imperícia, ou seja, não há intenção do agente de cometer um delito, um crime ou coisa do gênero, mas ele o faz por conta da sua negligência, da sua imperícia, da sua imprudência. E é isso mais ou menos o que fala o professor Ives Gandra. Sim, no caso presente, o fato da presidente não ter investigado as acusações que foram levantadas. Ou tomado medidas, né, de repressão ou coisa do gênero, né, supondo que ela saberia, né? Sim, claro. Por isso que ele diz que é culpa. A resposta dos outros professores em seus artigos, ela demonstra que, de fato, há um erro aí. Um erro de interpretação técnica e jurídica. Erro no parecer do professor... Isso, Ives Gandra. Exatamente. Por quê? Porque, primeiro, trata-se de um crime de responsabilidade, que só responde presidente da República e vice e ministros. Ele é diferenciado com relação a quaisquer outros crimes de improbidade. Na própria Constituição Federal fala que uma das formas de praticar crime de responsabilidade é atentar contra a probidade administrativa. E lá na Lei 1079, eu tenho, a partir do artigo 9º, quais são ou o que se entende por atentado à probidade administrativa. Bom,
e obviamente que eu tenho também na lei de improbidade administrativa, mas que é uma lei que se refere a outras esferas. Veja que o crime de responsabilidade ele é específico do presidente da República. O que seria, então, esse ato de improbidade? Seria atentar contra a honradez, o cargo, descumprimento de determinadas ordens efetivamente judiciais, descumprimento de algumas obrigações que tem o presidente da República com o Senado e daí por diante. Portanto, é taxativo o rol. Né? Quem trabalha com direito penal sabe muito bem que a culpa ela não pode ser presumida. Né? Os crimes culposos que tem no Código Penal, eles são crimes que lá estão como culposos. Né? Ou seja, a culpa jamais pode ser presumida numa questão criminal ou penal. E obviamente que o crime de responsabilidade do presidente da República ele tem nítidas características criminais e penais. Logo, todas as garantias do direito penal, do Estado democrático de direito que trabalha com as garantias fundamentais do direito penal, se aplicam nesse caso. Significa que teríamos que provar aí a existência efetiva do dolo, da intenção do presidente da República. É uma discussão, inclusive, na lei de improbidade administrativa comum. Né? Eu tenho 3 artigos da lei de improbidade administrativa, o 9º, o 10º e o 11º, que se referem aos tipos de improbidade administrativa. E há um tipo que é culposo, no artigo 10, que é aquele que causa lesão ao erário público por ação ou omissão. Mas há uma discussão ainda em aberto, né, no STF, e a doutrina é quase unânime em falar que, se aventar-se a possibilidade de culpa, não é uma culpa qualquer, é uma culpa qualificada, é uma culpa quase que um dolo, quase que né, um dolo eventual, como falam alguns. Significa que nessa questão não bastaria que a Presidente da República estivesse ocupando seu posto e, enfim, por desconhecer, teria incorrido num crime de responsabilidade por culpa. Isso não existe. Né? Essa é a alegação dos professores que se opõem ao parecer do professor Ives Gandra. Agora, me parece, professor, que toda a construção da tese que contrapôs o parecer do professor Ives foi construído numa perspectiva sistêmica, né, de teoria sistêmica, da relação entre direito e política, da relação de acoplamento estrutural entre direito e política. O que o senhor pensa sobre essa questão? Perfeito, professor Cristiano. Eu acho que é uma questão importante da gente analisar. Não só sobre a teoria dos sistemas, mas acho que ela é um foco importante. Até porque tem um fundo de autonomia do direito. Aí, isso. Né? Que é uma preocupação nossa, inclusive, enquanto professores de uma academia de ensino. É isso que eu falo. Enquanto pessoas, cidadãos, nós não somos parciais, não somos imparciais, né? Mas a análise do direito deve ser justamente porque ele tem regras próprias. Claro. Né? Ele tem autonomia com relação à política, com relação à economia, com relação à moral. E essa construção de autonomia dessas áreas é uma construção que remonta a pelo menos 200 e tantos anos. Vem desde a Revolução Francesa, desde as grandes revoluções liberais, e que são fundamentais, efetivamente, para a garantia das estruturas democráticas. E é justamente disso que se trata essa questão. Então, o que acontece? É a partir da Revolução Francesa, é a partir do constitucionalismo que há o que os sistêmicos chamam de acoplamento estrutural entre a política e o direito. O acoplamento estrutural entre a política e o direito se dá na Constituição. Por isso que a Constituição é um documento que ao mesmo tempo é político, porque ele vem dos anseios efetivos de um determinado momento histórico, né, políticos, portanto, tomadas de decisões, e ao mesmo tempo jurídico. Essas tomadas de decisões não podem ser feitas de qualquer modo. Elas precisam, na verdade, o direito acaba dando legitimidade à política. E a política, de certo modo, também a validade, ou a Constituição dá legitimidade à política e validade ao direito. Né? E eles se complementam. Mas, vejam, não se misturam. O que não pode acontecer é que a política se sobressaia sobre o direito que seria autônomo e o corrompa. Então, o que acontece? A gente vê muitas manifestações achando que, bom, vamos para a rua e vamos derrubar o presidente porque não gostamos do que ele está fazendo. Bom, se isso fosse motivo de impeachment, sem uma comprovação de crime de responsabilidade, comprovação, e não alegações, não discursos políticos, se isso ocorresse, estaríamos corrompendo o direito enquanto algo de defesa das estruturas democráticas. Ou seja, eu não posso fazer qualquer coisa ou falar qualquer coisa sem o respaldo do direito. Por outro lado, obviamente que a política ela tem a sua autonomia, a sua linguagem, né, seus discursos, mas que devem ser feitos sempre de acordo com o direito. Por isso que eu penso que nesse caso há também um erro na análise do professor Ives Gandra, na medida em que
eu não posso simplesmente dizer que é a culpa, que o presidente poderia saber, porque isso é um discurso político, inclusive um discurso político ideológico, o que não é errado. As pessoas podem ter suas visões de mundo e defendê-las. O que é errado é tentar fazer isso parecer técnica quando de fato não é técnica jurídica. Né? A discussão é pontual, professor. Agora, existe uma relação de base aí, que é realmente essa noção que nós, enquanto operadores do direito, temos que ter de ter o cuidado com a integridade do direito e não permitir que ele seja corrompido, por exemplo, pela política, pela moral. E no sentido contrário, se pode dizer o mesmo, né? Claro, claro. O direito também não pode engessar a política. Exatamente. Nós não podemos ter aí um corpo de regras que não permitam que as pessoas exerçam sua liberdade política, de visão de mundo, de construção de algo melhor. Claro que com limites, né? E há limites que são limites que aí entra também dentro desse balé a moral, né? Que são discussões morais também, profundas, né? Discursos de ódio, por exemplo. Discursos de ódio podem ser, de um ponto de vista puramente político, até aceitos, né? Eu tenho liberdade para falar e pensar isso. Bom, mas do ponto de vista de um avanço civilizacional, de um direito que é pautado por direitos fundamentais, direitos humanos, respeito à dignidade humana, ele é inadmissível. Então, o direito não pode engessar a política, mas ao mesmo tempo a política também não pode subverter o direito. Assim como a moral também não pode subverter o direito, né? Durante muito tempo nós tivemos esse discurso, durante o período medieval especialmente, durante o século XIX, muito, né? A moral como um elemento de engessamento do próprio direito, né? Porque a moral também ela é relativa a determinados períodos históricos. E aí, por exemplo, o direito funciona justamente como uma defesa, né, de minorias, de grupos, contra maiorias eventuais. Veja-se, por exemplo, o caso da homoafetividade e do casamento ou da adoção por casais homoafetivos, né, que num padrão moral de algum tempo atrás, ou talvez ainda hoje de alguns, né, seria inadmissível do ponto de vista jurídico. Mas a Constituição justamente preserva as garantias fundamentais das pessoas que têm as suas escolhas. Veja, então a moral também não pode subverter o direito, assim como a política não pode subverter o direito e vice-versa. Excelente, professor. Eu gostaria de, em nome do curso de Direito e deste programa, agradecer a sua presença. Essa conversa foi bem elucidativa, né? É importante que o nosso telespectador ele tenha conhecimento sobre a figura do impeachment, sobre o que está acontecendo no Brasil. As portas do programa estão abertas, com certeza nós teremos outras oportunidades, porque esse é um tema, né, que não dorme. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer e podem sempre contar comigo, porque eu acho que é importantíssimo esse papel exercido pela TV Unifra e pelo Tema é Direito, de esclarecer a coletividade, de trazer o debate, né? Longe de sermos donos da verdade, aqui nós estamos justamente para que o bom debate seja travado. Obrigado, professor Cristiano. Ao nosso telespectador, muito obrigado por sua audiência. Até a próxima.